Quando o sol começa a elevar-se sobre o horizonte da vasta savana africana, que se estende principalmente por países como Quênia, Tanzânia, Botsuana e África do Sul, tingindo a paisagem com tons dourados e acobreados. O ar ainda é fresco, mas já se pressente o calor implacável do meio-dia. Sob essa luz suave e enganosa, milhares de olhos se abrem. Alguns buscam alimento, outros tentam não se tornar alimento. Bem-vindos à savana africana, onde habitam os animais mais letais do planeta. Neste documentário, mergulharemos no coração de um dos ecossistemas mais antigos e impiedosos do mundo. Aqui, cada dia é uma batalha pela sobrevivência, e cada criatura que caminha, voa ou se arrasta faz parte de um delicado equilíbrio entre predador e presa. Esta terra vasta, marcada por planícies infinitas, acácias solitárias e céus imensos, é o lar de caçadores lendários. Leões, leopardos, guepardos, hienas, crocodilos e aves de rapina convivem em uma constante dança de instinto, estratégia e força. Mas caçar na savana não é tão simples quanto parece. É uma arte que requer precisão, conhecimento do terreno e, às vezes, pura paciência. O leão, símbolo do poder e da realeza animal, é um dos protagonistas indiscutíveis deste drama natural. Mas por trás de sua fama de rei, há uma história muito mais complexa. As verdadeiras caçadoras são as leoas, que atuam em equipe com uma sincronização surpreendente. Elas se comunicam por meio de gestos sutis, posicionam-se estrategicamente e, quando chega o momento, atacam. Não é apenas uma caçada, é uma coreografia mortal perfeccionada ao longo de milênios. No entanto, a taxa de sucesso delas é baixa. Apenas 1 em cada 4 emboscadas termina com a captura de uma presa. O resto são fugas, perseguições fracassadas e energia desperdiçada. Na savana, até mesmo os reis passam fome. E quando a caça não é bem sucedida, todo o grupo sofre. Já o guepardo aposta em uma tática completamente diferente: a velocidade. É o animal terrestre mais rápido do mundo, capaz de alcançar até 112 km por hora. Seu corpo foi projetado para correr, coluna vertebral flexível, patas longas e um coração potente que bombeia sangue para cada músculo durante o breve, porém explosivo sprint. Mas essa especialização, um dos reis inquestionáveis do turno noturno, é o leopardo. Embora também cace durante o dia, é sob o manto estrelado que ele se sente mais à vontade. Sua visão noturna é 7 vezes melhor que a nossa, e suas patas almofadadas permitem que ele se mova em completo silêncio. Ele não ruge, não corre, observa das sombras, espera a oportunidade ideal e, quando surge, ataca com precisão cirúrgica. Em poucos segundos, a presa cai, sem barulho, sem espetáculo. Apenas eficiência letal. Mas o leopardo não está sozinho. As hienas listradas, muitas vezes subestimadas, emergem de suas tocas quando a lua se levanta. Durante muito tempo foram consideradas meras carroceiras, mas essa ideia é equivocada. As hienas são caçadoras implacáveis, inteligentes e organizadas. Seus grupos, chamados clãs, podem reunir até 80 indivíduos e, quando trabalham juntas na caça, nenhuma presa está segura. Comunicam-se por meio de guinchos, risadas e sinais corporais, executando emboscadas complexas que fariam inveja a qualquer felino. Além disso, sua resistência é lendária. Podem correr quilômetros sem parar, esgotando suas presas até elas não conseguirem mais se mover. Suas mandíbulas, capazes de esmagar ossos, encarregam-se do resto. E o mais surpreendente, sua taxa de sucesso na caça
é ainda maior que a dos leões. Sob as estrelas, também voa a coruja africana real, uma caçadora silenciosa da noite. Suas asas estão adaptadas para um voo silencioso, permitindo que ela se aproxime de sua presa sem ser detectada. Sua audição é tão precisa que consegue localizar um rato na grama sem vê-lo. E assim que o encontra, mergulha em picada, com as garras à frente, realizando uma captura limpa e fatal. No seu mundo, a precisão é tudo. Outro protagonista do reino noturno é o Geneta, um pequeno carnívoro com aparência felina e corpo alongado. Ágil e veloz, escala árvores, desliza entre rochas e se alimenta de tudo o que consegue capturar. Insetos, roedores, répteis. Sua força não reside no tamanho, mas sim na adaptabilidade. E na noite africana, isso significa vantagem. Não podemos nos esquecer dos leões. Apesar de muitos acreditarem que eles caçam apenas durante o dia, a realidade é que preferem a noite. Sua visão em penumbra permite-lhes detectar mínimos movimentos, e a escuridão oferece o camuflagem perfeito para emboscar sem serem vistos. Mais uma vez, são as leoas que lideram a caçada, aproximando-se das presas por diferentes ângulos, usando o vento e o terreno a seu favor. Quando atacam, o fazem como uma onda sincronizada. Para a presa, já é tarde demais. No entanto, nem todas as caçadas noturnas têm sucesso. Às vezes o vento muda de direção e revela os caçadores. Em outras ocasiões, a presa detecta uma vibração, um som, e foge justamente a tempo. A noite é generosa, mas não garante nada. Na savana, o fracasso também faz parte do ciclo natural. E enquanto alguns caçadores falham, outros prosperam, como as cobras. A mamba negra, temida por seu veneno letal e sua agressividade, percorre o chão em busca de roedores ou aves adormecidas. Seu ataque é tão rápido que muitas vezes as vítimas sequer têm tempo de reagir. Em segundos, o veneno age e o silêncio volta a dominar o ambiente. A noite na savana não é apenas uma extensão do dia. É um universo paralelo, governado por outras regras, outros sons, outros sentidos. Os predadores que se movem nesse mundo escuro evoluíram para dominá-lo. Cada passo, cada olhar, cada ataque é o resultado de uma adaptação milenar. Mas enquanto o céu começa a clarear com os primeiros tons da alvorada, uma nova ameaça se prepara. Pois o verdadeiro espetáculo, o mais brutal e deslumbrante de todos, está prestes a começar. Quando o dia e a noite se encontram no horizonte, explode um dos eventos mais impactantes de todo o continente africano: a Grande Migração. Um desfile de vida e uma orgia de morte para os caçadores que esperam. Quando o céu começa a clarear e os primeiros raios dourados acariciam as copas das acácias, algo se agita na terra. Um murmúrio se espalha como um eco distante. Não é o rugido de um leão, nem o latido de uma hiena. É algo mais profundo, mais antigo. É o tambor de milhares de patas sobre o pó seco. É o início de um dos espetáculos mais extraordinários do planeta: a Grande Migração. Cada ano, mais de 1,5 milhão de gnus, acompanhados por centenas de milhares de zebras e gazelas, empreendem uma jornada circular de mais de 1.600 quilômetros através da Tanzânia e do Quênia, movendo-se em busca de pastos frescos e água. Este fenômeno não é apenas uma simples migração em massa. É um êxodo primitivo que ditou o ritmo da vida e da morte na savana há incontáveis gerações. E onde há presas, há predadores. Bem-vindos ao coração mesmo da sobrevivência, onde cada passo pode ser o último. Aqui não há trégua, não há descanso, apenas movimento constante e caçadores esperando de ambos os lados do caminho. Do alto, o espetáculo parece hipnótico. Milhares de corpos escuros movem-se como uma única entidade, girando, pausando, acelerando. Mas dentro do rebanho, o caos é palpável. As mães procuram suas crias, os machos defendem seu espaço.
Os mais velhos ficam para trás, e os mais fracos são os primeiros a cair. Os leões conhecem esse padrão. Eles não precisam se mover muito. A comida vem até eles. Posicionam-se estrategicamente perto dos pontos de passagem, nas áreas de capim alto ou à sombra dos arbustos. Esperam, observam, e quando avistam uma presa isolada, lançam o ataque com uma ferocidade que faz tremer o chão. Mas eles não estão sozinhos. Os guepardos também se aproveitam do caos. Em vez de esperar, correm até a borda do rebanho procurando pelos pontos mais fracos. As crias, os feridos, os distraídos. Seu ataque não é uma emboscada, é uma perseguição em alta velocidade, onde apenas os mais ágeis sobrevivem. E depois vêm as hienas. Sempre presentes, sempre alertas. Algumas esperam pelos restos, outras caçam diretamente no meio do caos. Elas se adaptam como poucas, e muitas vezes são as últimas a deixar uma cena de caça, deixando para trás ossos limpos e terra marcada pelo sangue. Mas o momento mais dramático da grande migração ocorre quando as manadas precisam atravessar os rios. O mais temido de todos, o rio Mara. À primeira vista, suas águas turvas parecem tranquilas. Mas debaixo da superfície, esconde-se o caçador mais paciente e letal do continente, o crocodilo do Nilo. Podem passar dias inteiros sem se mover, acumulando energia, esperando o grande cruzamento. E quando ele chega, a água explode em uma coreografia de terror. Gnus desesperados saltam das margens íngremes, zebras se empurram entre si, as crias gritam procurando pelas mães, e os crocodilos atacam com uma violência arrepiante. Suas mandíbulas fecham-se com uma força impossível de resistir, arrastando as vítimas para o fundo para afogá-las. Em minutos, as águas tingem-se de vermelho. A travessia é uma loteria da natureza. Alguns conseguem passar, outros se perdem para sempre. Mas mesmo aqueles que atravessam, enfrentam novas ameaças à espera na outra margem. Leões famintos que conhecem os pontos de desembarque. Leopardos escondidos entre as árvores e hienas que seguem o movimento como sombras. No entanto, nem tudo é tragédia. A grande migração também é sinônimo de nascimento, de renovação. As chuvas trazem gramados verdes e, com eles, a promessa de alimento para todos. As crias nascem no meio da jornada, muitas delas capazes de levantar-se e correr poucos minutos após o nascimento. É uma estratégia evolutiva clara. Se você não corre, morre. Este evento titânico não beneficia apenas aos grandes caçadores. Carroceiros como abutres e chacais encontram sua oportunidade entre os restos. Até mesmo besouros bolinheiros e certos insetos prosperam neste festival de movimento, decomposição e renascimento. Cada espécie, desde a maior até a menor, tem um papel nesta orquestra brutal e sublime. E assim, com o sol no alto e o pó suspenso no ar como uma névoa ardente, a grande migração continua. Dia após dia, quilômetro após quilômetro, a vida avança e a morte segue bem de perto. Mas enquanto os olhos do mundo se fixam nos grandes predadores, há um grupo de caçadores que não depende de rebanhos nem de emboscadas. Eles caçam sozinhos, com sigilo, e sua especialidade é o engano, o veneno ou o salto mortal. São os caçadores oportunistas, que desafiam as regras tradicionais da savana. Enquanto os olhos do mundo se concentram nas emboscadas dos leões, nas perseguições vertiginosas dos guepardos e nas investidas brutais dos crocodilos do Nilo, há outra classe de caçadores que reina em silêncio. Eles não têm músculos impressionantes, nem dentes caninos poderosos. Não rugem, nem correm a velocidades surpreendentes, mas são igualmente letais. São os caçadores oportunistas, discretos, astutos e frequentemente invisíveis à primeira vista. Estes predadores desenvolveram técnicas que vão além da força bruta. Especializaram-se no engano, no mimetismo e na astúcia. Eles não impõem seu poder, insinuam-no.
Não triunfam pela força física, vencem por meio da estratégia. Um dos exemplos mais fascinantes é o camaleão africano. Embora não seja um caçador no sentido tradicional, sua forma de se alimentar faz dele um mestre do disfarce. Sua língua pode estender-se até o dobro do comprimento de seu corpo em frações de segundo. Com olhos que giram independentemente e uma capacidade de camuflagem quase perfeita, ele espera em completo silêncio, tornando-se parte da paisagem. E quando um inseto passa perto o suficiente, zás! Sua língua dispara com precisão cirúrgica e a presa desaparece. Não há perseguição, apenas paciência e surpresa. Mais abaixo, ao nível do solo, espreitam as louva-a-Deus. Essas caçadoras de aparência alienígena confundem-se com galhos secos ou folhas verdes. Parecem frágeis, mas são rápidas, calculistas e impiedosas. Com patas dianteiras projetadas para agarrar como pinças, elas atacam insetos, lagartixas e até pequenos pássaros com uma eficiência impressionante. Não precisam de tamanho para dominar. Basta uma postura, um movimento, uma explosão de velocidade. No mundo das aves, poucas igualam a inteligência e adaptabilidade do drongo. Esta pequena ave preta desenvolveu uma tática única: a imitação de alarmes. Ao observar um grupo de suricatos ou outras aves se alimentando, ela emite um falso grito de perigo. As outras espécies, ao ouvir, fogem achando que há um predador por perto. E o drongo aproveita o caos para roubar a comida. Mas isso não é tudo. Às vezes, ele muda até o dialeto para imitar diferentes espécies, adaptando sua mentira ao público. Um verdadeiro manipulador alado. E falando em astúcia, não podemos esquecer do caracal. Este felino de porte médio, pouco conhecido fora da África, é um acrobata assassino. Sua técnica favorita? O salto vertical para caçar aves em pleno voo. Com poderosas patas traseiras e reflexos instantâneos, ele pode erguer-se até 2 metros no ar para capturar sua presa com as garras estendidas. Não precisa emboscar. Não precisa correr. Apenas precisa do momento exato. Muitas vezes, com um único pulo, consegue derrubar mais de uma ave ao mesmo tempo. Sob a terra, as cobras também mostram estratégias mestras. A víbora bufadora, por exemplo, é um exemplo de caça por emboscada. Enterra-se parcialmente na areia e espera, imóvel, durante horas. Sua coloração camufla-a perfeitamente. Quando uma presa desprevenida passa perto, ela ataca com uma mordida relâmpago. Seu veneno começa a agir imediatamente, paralisando a vítima antes que ela possa fugir. Mas os caçadores oportunistas não contam apenas com veneno ou camuflagem. Alguns desenvolveram habilidades para trabalhar com a natureza a seu favor. É o caso do ratel ou tejão-melheiro. Este animal, pequeno em comparação com outros carnívoros, combina inteligência, ferocidade e resistência ao veneno. Ele não caça apenas insetos e pequenos vertebrados, mas também desafia as cobras mais mortais do continente. Quando ataca uma cobra ou uma mamba, faz isso com determinação brutal. Pode receber uma mordida envenenada, desmaiar e despertar horas depois para continuar comendo sua presa. Um verdadeiro guerreiro de sangue frio. E há aqueles que caçam sem se mover. As aranhas armadilha, por exemplo, constroem pequenas portas feitas de terra e seda, que se camuflam perfeitamente com o solo. Do seu esconderijo, sentem as vibrações de qualquer inseto que passe perto. E no momento exato, abrem sua armadilha e arrastam a presa para a escuridão. É um ataque milimétrico. Uma emboscada que nem sequer deixa vestígio. A savana africana não premia apenas a força ou a velocidade. Também valoriza a astúcia, a precisão, a capacidade de se adaptar a cada oportunidade. Esses caçadores oportunistas são prova de que, na natureza, não há uma única forma de triunfar. Alguns correm, outros enganam, e outros simplesmente esperam.
E enquanto esses predadores silenciosos aprimoram sua arte longe dos holofotes, uma ameaça ainda mais grave paira sobre o equilíbrio da savana. Porque o verdadeiro predador, aquele que não age por fome, mas por ambição, não tem garras, mas sim poder para mudar tudo. Durante milhões de anos, a savana africana foi um cenário de evolução pura. Cada espécie aprendeu a ocupar seu lugar na cadeia alimentar, desenvolvendo táticas únicas para sobreviver. Predadores e presas foram se aperfeiçoando mutuamente em um jogo implacável, mas justo. No entanto, nas últimas gerações, um novo ator entrou em cena. Um que não joga pelas regras do ecossistema. Um que não mata por necessidade, mas por ganância, por medo ou por diversão. Esse ator é o ser humano. Ao contrário dos caçadores naturais da savana, o ser humano não se adapta ao equilíbrio. Ele o desestabiliza. Com sua chegada, os ciclos de caça e reprodução de muitas espécies começaram a se alterar. As rotas migratórias são interrompidas por estradas. As fontes de água são contaminadas ou desviadas. Os sons do vento e da vida selvagem agora competem com motores, maquinaria e tiros. A harmonia, tão antiga quanto a própria terra, começa a se fragmentar. O tráfico de animais é uma das ameaças mais devastadoras. Embora em alguns países a caça esportiva seja regulamentada, a realidade é que muitos animais são perseguidos em segredo, dia e noite, por seu valor no mercado negro. Os presos dos elefantes, os chifres dos rinocerontes, a pele do leopardo, até mesmo as garras do leão. Tudo vira mercadoria. Os leões, por exemplo, viram suas populações diminuírem drasticamente nas últimas décadas. Em muitos lugares, seu rugido já não ecoa ao amanhecer. E não apenas por causa da caça direta. A redução de seu habitat e a diminuição de suas presas naturais também os empurram para o limite. Em alguns casos, eles se aproximam de áreas habitadas, caçam gado, e por isso são envenenados ou assassinados pelos próprios pastores que antes os admiravam à distância. Os rinocerontes, especialmente o negro, vivem sob constante ameaça. Apesar de sua imponente presença e pele grossa, eles não conseguem se defender da arma mais letal: a ganância humana. Um único chifre pode alcançar valores astronômicos nos mercados ilegais da Ásia, onde ainda lhes são atribuídas propriedades medicinais sem respaldo científico. O resultado? Populações à beira do colapso, vigiadas dia e noite por guardas florestais armados que tentam protegê-las de um inimigo invisível, mas sempre presente. O impacto humano não se limita apenas à caça. A fragmentação do habitat é outro inimigo silencioso. Terras que outrora eram rotas migratórias para milhares de gnus e zebras agora estão divididas por cercas, cultivos e construções. Cada metro perdido é um fragmento a menos de liberdade para as espécies que dependiam desses corredores há séculos. O leopardo, por exemplo, evita contato com humanos a todo custo. Mas quando seu território se reduz, é forçado a entrar em áreas povoadas e muitas vezes não sobrevive ao encontro. Apesar desse panorama sombrio, nem tudo está perdido. A consciência sobre conservação está crescendo. Existem projetos comunitários, reservas naturais e áreas protegidas que têm conseguido frear e, em alguns casos, reverter a perda de biodiversidade. Alguns países africanos implementaram patrulhas armadas para proteger espécies ameaçadas. Em outros, comunidades locais tornaram-se aliadas no processo de conservação, recebendo benefícios diretos do turismo responsável. Em Botsuana, por exemplo, os elefantes encontraram um santuário. Graças a políticas rigorosas e uma cultura de proteção, esse país se tornou um modelo de convivência. O mesmo ocorre em certas regiões do Quênia, onde as populações de rinocerontes brancos começaram a se recuperar lentamente graças ao trabalho conjunto entre autoridades, ONGs e comunidades indígenas. E é que a coexistência é possível.
Não é necessário escolher entre o progresso humano e a preservação da vida selvagem. O que se precisa é de vontade, educação e respeito. Entender que o verdadeiro valor da savana não está no que dela se pode extrair, mas no que ela representa. Um legado natural ancestral que não pode ser replicado nem substituído. No final das contas, a pergunta não é apenas se os animais selvagens conseguirão sobreviver. A verdadeira questão é se nós, como espécie, seremos capazes de manter nossa humanidade sem destruir a teia de vida que nos sustenta. Porque enquanto o ameaço humano continua tomando decisões nos recantos mais remotos da savana, o ciclo natural segue seu curso. E quando cai a tarde e as sombras se alongam sobre o solo rachado, os predadores retomam o protagonismo. A hora do caçador volta a pulsar, como um tambor que nunca se cala. Na savana africana, a caça não é um mero ato de ataque. É uma manifestação de inteligência, cálculo e oportunidade. Ao longo de milhões de anos, a evolução esculpiu não apenas corpos perfeitos para o disfarce, o salto ou a emboscada, mas também cérebros capazes de planejar, aprender e se adaptar. E é justamente nessas estratégias, algumas surpreendentes, outras quase incríveis, que encontramos a verdadeira genialidade dos predadores. Uma das táticas mais impressionantes acontece no céu. Nas alturas, onde os olhos humanos raramente observam com atenção, escondem-se caçadores letais. A águia marcial, uma das aves de rapina mais poderosas da África, domina os céus da savana. Com uma envergadura que pode ultrapassar 2 metros, suas garras têm força suficiente para matar um macaco ou uma gazela pequena em pleno voo. Sua visão é tão aguçada que consegue detectar movimento a mais de 3 quilômetros de distância. Mas o mais impressionante é sua capacidade de emboscada aérea. Voa em completo silêncio, ganhando altura com as correntes térmicas, e então mergulha em picada com uma velocidade próxima aos 200 quilômetros por hora. A presa, muitas vezes, nem chega a perceber o ataque. Um golpe, um bater de asas, e depois, nada. Sob as copas das árvores, os cães selvagens africanos, também conhecidos como licões, representam outra forma magistral de caçar. São os estrategistas de elite da savana. O que lhes falta em tamanho ou força, compensam com coordenação em grupo, comunicação constante e resistência que desafia qualquer limite. Um grupo pode correr mais de 5 quilômetros perseguindo uma presa, sem perder formação nem ritmo. Se revezam para alcançar o alvo. Acuam com precisão cirúrgica e, ao isolá-lo, atacam com eficiência aterradora. Sua taxa de sucesso na caça é uma das mais altas do continente, superando até mesmo a dos leões. Tudo é feito em equipe. Cada membro tem um papel. Cada movimento faz parte de um plano compartilhado. Outro exemplo brilhante de cooperação está no mundo dos suricatos. Embora não sejam predadores no sentido tradicional, sua forma de se alimentar e sobreviver é uma lição de estratégia coletiva. Enquanto alguns cavam à procura de insetos, escorpiões ou ovos, outros fazem guarda em pé, vigiando o céu e o horizonte. Se detectarem um falcão ou uma cobra, soltam um guincho agudo que põe o grupo a salvo em segundos. Até mesmo as crias têm papéis definidos desde cedo. Não se trata apenas de caçar. Trata-se de viver juntos, se adaptar e se proteger mutuamente. E depois há os caçadores inesperados, aqueles que desafiam as categorias tradicionais. O pombo-melro, por exemplo, é uma ave pequena e discreta que desenvolveu uma aliança surpreendente com os humanos e alguns mamíferos, como o ratel. Quando detecta uma colmeia, emite um canto particular para atrair a atenção de seu parceiro. Ele o conduz até o mel, sabendo que este abrirá o ninho. Depois que o festim termina, o pássaro se alimenta dos restos. Cera, larvas, pedaços do favo. É um acordo ancestral, baseado em confiança e troca. Uma aliança entre espécies que muitos ainda não compreendem.
Outro caso fascinante é o do papio verde, um macaco que desenvolveu uma linguagem de alarmes complexa. Mas o que o torna um caçador inteligente é sua habilidade de manipular situações. Já foram observados indivíduos emitindo gritos falsos para causar confusão entre outros grupos e assim roubar comida ou afastar rivais. Mais uma vez, a inteligência se transforma em arma. E não devemos nos esquecer das corujas, caçadoras silenciosas, que dominam a noite com uma combinação de audição apurada e voo silencioso. Sua técnica é tão precisa que conseguem caçar um rato na escuridão total, guiando-se apenas pelo som de suas patas sobre a grama. Em um mundo onde a luz desaparece, elas continuam a caçar com uma eficiência que flerta com a perfeição. A savana não é apenas força e ferocidade. É também mente, memória, adaptação. Cada espécie desenvolveu um manual de caça que se aperfeiçoa com o tempo e a experiência. Alguns se especializaram em velocidade, outros na espera. Alguns no trabalho em equipe, outros no engano. Mas todos compartilham algo em comum: o impulso ancestral de sobreviver. E enquanto exploramos essas técnicas fascinantes, é impossível não nos perguntarmos: o que é necessário para caçar com sucesso em um lugar onde cada erro pode custar sua vida? A resposta nem sempre está no corpo. Muitas vezes está no cérebro. Mas mesmo nesse universo selvagem, existem regras não escritas. Códigos de comportamento, hierarquias e até respeito entre espécies. Porque caçar nem sempre significa matar. Às vezes, significa dominar sem violência. Na savana africana, a caça é sinônimo de sobrevivência. Mas também é um cenário onde o inesperado acontece com frequência, rompendo os padrões que julgávamos imutáveis. Porque aqui, até os predadores mais letais falham. E nesses erros, nesses desvios do roteiro natural, emergem momentos que revelam uma verdade mais profunda. Na natureza, nem tudo é força. Às vezes, há espaço para a rendição, para o aprendizado, e em raros casos, para algo muito próximo da compaixão. Um dos aspectos mais surpreendentes da caça é a frequência com que ela fracassa. Apesar de sua fama de infalíveis, os leões têm sucesso em apenas 1 de cada 4 emboscadas. O vento muda. A presa detecta um ruído. Uma cria se atravessa no caminho. E, de repente, toda a estratégia cuidadosamente planejada desmorona. As leoas ofegam, exaustas. O pó assenta. O rugido da frustração se perde no ar. Nesses momentos percebemos que até os caçadores mais temidos são vulneráveis. O guepardo, rei da velocidade, também tem seus limites. Muitas vezes, após uma corrida em alta velocidade, ele colapsa por superaquecimento. Se não consegue capturar sua presa nos primeiros segundos, deve parar. Não por escolha, mas por necessidade de sobrevivência. E então, parado entre o pó e o sol implacável, vemos seu corpo tremer, respirando com dificuldade, sozinho. Não como um assassino, mas como um ser que perdeu a batalha daquele dia. Mas esses erros também ensinam. Em muitas espécies, as crias observam à distância. Imaginemos uma pequena leoa, escondida atrás da vegetação, assistindo sua mãe falhar em uma caçada. Ela não recebe reprimendas, não há castigos, apenas a lição silenciosa de que até os melhores cometem erros e que cada falha tem valor. Nas semanas seguintes, essa mesma cria imitará os movimentos da mãe, praticando passos furtivos, simulando emboscadas contra folhas secas ou insetos distraídos. Na savana, errar também é aprender. E há outros momentos, mais raros, mais perturbadores, que desafiam qualquer lógica darwiniana. Foram documentados casos em que leonas adotaram crias de outras espécies, como gazelas. Em vez de matá-las, elas as protegem por dias. Não há explicação científica definitiva. Instinto maternal? Confusão? Um simples erro biológico? Qualquer que seja a causa, o resultado é uma cena que desconstrói qualquer preconceito sobre a natureza selvagem.
Uma cria que deveria ser comida dorme sob a juba de quem seria seu predador. Mesmo entre espécies, às vezes surgem sinais de respeito ou negociação. Estudos mostram que os chacais, ao detectar a presença de um leão sobre uma presa, se aproximam em postura submissa, rodeiam o perímetro e esperam sua vez. Não ousam competir, mas também não são expulsos imediatamente. Existe uma hierarquia, sim, mas também um estranho pacto silencioso. Todos caçam, todos comem, desde que saibam seu lugar. Em outras ocasiões, as próprias presas tomam decisões surpreendentes. As mães Gnu, por exemplo, são conhecidas por enfrentar hienas ou guepardos para proteger suas crias, mesmo quando as chances de vitória são mínimas. Nestes instantes, a coragem supera o instinto de fuga. Algumas conseguem afugentar o predador com uma investida. Outras morrem tentando. Mas o ato revela algo mais complexo do que mera sobrevivência. É amor. É sacrifício. Também já testemunhamos cenas em que predadores se detêm. Tiveram a oportunidade, mas não deram o golpe final. Um leopardo que observa uma filhote órfã de babuíno e decide não se aproximar. Um leão que passa ao lado de uma gazela jovem e segue seu caminho. Fadiga? Satisfação anterior? Ou talvez uma centelha de algo que a ciência ainda não compreende totalmente? Porque embora tudo na savana pareça regido por regras biológicas rigorosas, o comportamento animal também é cheio de nuances. As decisões nem sempre são mecânicas. Há instinto, sim, mas também história, aprendizado, contexto e talvez algo próximo da consciência. Nesses momentos de ambiguidade, de rendição ou ternura inesperada, a savana nos recorda que sua complexidade vai muito além do que vemos. Que ela não é apenas um palco de violência, mas um cenário de histórias profundas que se escrevem diariamente, sem que ninguém as conte. E justo quando achamos que já vimos de tudo, a savana oferece seu último ato. Um que não é de morte nem de caça, mas de equilíbrio. Porque no meio do caos, do pó e do sangue, sempre há uma ordem que se restaura. A savana africana é muito mais do que um campo de batalha entre vida e morte. É um tecido antigo e delicado, uma rede invisível que conecta cada criatura à próxima num equilíbrio ancestral. Esta vasta paisagem não é apenas o lar dos caçadores mais letais. É também um testemunho de harmonia selvagem, onde cada instinto, cada movimento, cada respiração tem um propósito. Aqui, o ciclo da vida se renova dia após dia. A presa que escapa hoje será a força que permitirá ao árvore crescer amanhã. O predador que caça com sucesso alimenta não só seu próprio corpo, mas também a saúde de todo o ecossistema. A savana é uma constante aula sobre o poder do equilíbrio, onde a fúria e a calma coexistem, e onde a natureza lembra que a sobrevivência não depende apenas da força, mas também do respeito. Mas esse equilíbrio é frágil. A mão humana, com seu progresso acelerado, colocou em xeque séculos de convivência. O desaparecimento de uma única espécie pode desencadear um efeito dominó que afeta todas as outras. Por isso, proteger a savana não é apenas uma questão de preservar animais. É um ato de respeito pela própria vida, pela história que a Terra conta com cada amanhecer e cada entardecer. Hoje, mais do que nunca, é nosso dever compreender a savana em toda a sua complexidade. Admira sua beleza, entender seus desafios e agir para garantir que as futuras gerações possam continuar ouvindo o rugido do leão, o voo silencioso da águia e o sussurro do vento entre as acácias. Porque a savana africana não é apenas um lugar. É um símbolo da luta eterna entre instinto e harmonia, entre o caçador e a presa, entre a força e a compaixão. E nessa dança, cada vida importa. Que esta jornada nos inspire a sermos guardiães responsáveis deste mundo fascinante, para que a hora do caçador continue ecoando, não como um sinal de destruição, mas como um hino à vida.